referência. 24 horas com você. Olá, tudo bem? Está começando mais um bate-papo Radiodec, programa que vai ao ar às terças e quintas neste mesmo horário. Eu, Márcio Cordeiro, estarei sempre trazendo a vocês, ouvintes e internautas, importantes entrevistas com temas relacionados à defesa civil. E para acompanhar a nossa programação, basta acessar www.radiodecfm.com.br. E lembrando a você que também estamos nas redes sociais. Sendo assim, você pode seguir a Radiodec no Facebook, através do facebook.com/radiodecfmoficial, no Instagram, através do instagram.com/radiodecoficial, e no Twitter, acesse twitter.com/radiodecfm. Não esqueça de curtir e compartilhar as nossas redes sociais, hein? Você também pode acessar todas as nossas redes sociais através do radiodecfm.com.br/links. Você tem todos os nossos canais num só lugar. E não esqueça de se inscrever no canal da Radiodec no YouTube. E não deixe, de marcar o sininho para receber as notificações dos novos vídeos da Radiodec que são lá disponibilizados em nosso canal, ok? E caso você queira enviar uma proposta de pauta ou propor parceria comercial ou até enviar um comentário sobre a Radiodec, é só entrar em contato através do 213012-4684. Repetindo, 213012-4684. Esse aí é o WhatsApp da Radiodec. Pois bem, permaneça sintonizado aqui. Você está na Radiodec, a primeira rádio de defesa civil do Brasil. E hoje estamos aí recebendo, aqui no programa Bate-Papo Radiodec, um convidado muito especial. Ele que é engenheiro florestal, mestre em estacionamento remoto e doutor em desastres naturais. Dr. Marcos Kazimierczak, obrigado aí por sua presença. É um prazer ter você conosco. Seja muito bem-vindo ao programa Bate-Papo Radiodec de hoje. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos os ouvintes. É um prazer poder contribuir com uma iniciativa pioneira no país, num contexto em que se torna cada vez mais importante a disseminação das informações relacionadas a essa temática. Perfeito, doutor Marcos, perfeito. E aproveito aqui também para agradecer a presença dos nossos ouvintes e internautas que estão aí já ligados na Radiodec. Vocês aproveitam o máximo do nosso bate-papo de hoje. E não poderia também deixar de mandar um abraço a todos aqueles que atuam em defesa civil no Brasil. Meu fraterno abraço a todos vocês, tá certo? Doutor Marcos, antes de entrarmos na nossa pauta mais específica, eu gostaria que falasse um pouco sobre você, tá? Para que os nossos ouvintes conheçam quem é o Dr. Marcos, quem é o nosso convidado do bate-papo Radiodec de hoje. Então, conta pra gente quem é o Dr. Marcos Kazimierczak. Muito bem, a pronúncia está certinha, Márcio. Bom, eu sou engenheiro florestal pela Federal de Santa Maria, tá? Turma de 86, e logo na sequência, depois de 2 anos de atuação profissional, já se sentia na época uma necessidade muito grande pela disponibilidade de informações, de mapas, tá, que eram muito restritos à nossa área. Então eu fiz um curso de especialização em imagens orbitais e suborbitais, ou seja, imagens de satélite, fotografias aéreas, também pela Federal de Santa Maria em 91, e aí emendei num mestrado em sensoramento remoto, ou seja, sensoramento remoto é a utilização de sensores que detectam informações não por via direta. Então a câmera do seu celular é um sensor remoto, um satélite tem um sensor remoto. E logo na sequência eu fiz uma especialização em inovação tecnológica na Universidade Estadual do Ceará em 97, e aí, como você pode ver pelos meus cabelos grisalhos, eu demorei muito a optar por um doutorado, Isso se deveu basicamente ao fato de estar ligado à iniciativa privada durante uma época, depois ao setor público e voltei para o privado, e a definição de uma temática que me realmente cativasse para desenvolver um trabalho de doutorado. Em 2019, a Unesp, a Universidade Estadual de São Paulo, juntamente com o CEMADEM, que é o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, criou um curso de pós-graduação, nível mestrado e doutorado. Eu falei, bom, acho que agora eu tenho uma temática que me permite utilizar toda essa minha experiência, e a partir dali gerar realmente uma contribuição tanto acadêmica e científica quanto social que pudesse ser utilizada, E a minha tese de doutorado tem tudo a ver com a questão
de desastres, embora ela esteja mais focada na questão da vulnerabilidade às secas que tem assolado o país, notadamente agora lá na região norte e nordeste, né? A gente teve pela primeira vez um mapeamento de região árida, algo que nunca tinha acontecido no país. E o que eu posso te dizer, Márcio, que a influência na abordagem dessa gestão de desastres, ela veio justamente dessa transversalidade, né? Da minha formação, da minha experiência de 37 anos nessa atuação profissional, de ter vivido o lado empresa, pública e privada, do fato de ter trabalhado com pesquisa e com gerenciamento de projetos, a parte operacional, e também ter uma atuação tanto no desenvolvimento de produtos quanto com a parte comercial. Ou seja, eu entendo que esse link com a importância de uma abordagem interdisciplinar e junto à minha experiência passada, permitiu essa abordagem interdisciplinar de uma maneira muito mais fácil e inteligível, né? Porque, basicamente, quando você vai falar hoje em gestão de desastres, você tem uma colaboração de diversas áreas do conhecimento, né? São diversas disciplinas interrelacionadas, são especialidades para entender, planejar e responder, né, o que a gente precisa. Então, eu destaco assim, alguns pontos que eu considero importantes, né? Essa questão da compreensão abrangente, ou seja, a interdisciplinaridade, ela permite incorporar especialistas em áreas bem diversas, como as geociências, as ciências sociais, a engenharia, a saúde, a comunicação, né, que é muito importante, fazer análise de riscos, de vulnerabilidades, ou seja, a perspectiva única de uma só visão não permite ver aquele todo. Então, ter essas várias visões, isso é um fato muito rico, né? Para que se possa fazer esse planejamento integrado, facilitar o desenvolvimento, seja de um plano de ação, um plano de emergência que seja mais eficaz, mais integrado, porque ele vai ter que considerar aspectos físicos, aspectos sociais, aspectos econômicos, os aspectos ambientais, e aí você tem a contribuição das diversas disciplinas, né? Tudo isso vai contribuir para que a gente tenha uma resposta mais rápida, mais coordenada, e também para que a gente tenha essa cultura, né, de que é necessário incorporar novas áreas do conhecimento, né? Há muitos anos atrás, 20, 30 anos atrás, não se falava tanto em mudanças climáticas como se fala hoje, né? Hoje é uma coisa quase que natural. Tem a questão toda da comunicação, né? A gente precisa de especialistas em comunicação, e nesse sentido acho que o rádio tem um papel espetacular, porque desde sempre e nunca vai deixar de ser um dos principais meios de comunicação. Então, seja para avaliar impacto social de alguma coisa que acabou de acontecer, para falar de inovação tecnológica, sobre a incorporação de novas tecnologias, né, a questão da sustentabilidade a curto, médio e longo prazo, de forma a que a gente tenha, a nível dos entes federativos, né, o governo federal, o governo estadual, o governo local, a defesa civil local e a sociedade como um todo, uma capacidade de tomada de decisão muito bem informada, muito bem estruturada, porque não adianta só nós termos planos se eles não forem colocados em prática e aprimorados ao longo do tempo. Ou seja, em resumindo, essa abordagem interdisciplinar que eu busquei ao longo da vida, seja pela formação que eu tive ou pela experiência, ela me dá uma visão mais completa, mais integrada e que certamente me ajuda a definir coisas que estejam envolvidas com prevenção, com preparação, com resposta ou até mesmo com a recuperação. Isso que eu falou a respeito dessa questão do papel do rádio, né? Podemos falar disso até um pouquinho mais à frente, mas já que você tocou nesse assunto agora, o rádio ele tem essa particularidade, né? Que é justamente ele estar full time, 24 horas, onde esses atores que compõem, né, os times, né, os quadros, né, tanto do Defesa Civil como também os órgãos que fazem trabalho também, basicamente de técnicas operacionais, científicas, eles não estão ali 24 horas.
mas o rádio ele vai estar ali e entrando na casa das pessoas, né, do ouvinte, né, full time, 24 horas. Então, essas informações que são passadas aqui hoje, na Rádio DEC, elas vão perpetuar, né, em vários momentos para que essas informações elas possam ser efetivadas e possam entrar, vamos usar uma linguagem, né, esteja na massa do sangue da população. A população possa estar integrada, né, todo esse contexto. Né, falar sobre sensoriamento remoto, falar sobre engenharia florestal, falar sobre gestão de desastres, tem que passar a ser algo efetivo dentro da sociedade. Né? Exato. Quando as pessoas falam o que é sensoriamento remoto, as pessoas já entenderem que é uma ferramenta importante, né, para poder avançar dentro dessas ações que são realizadas dentro da Defesa Civil e também dos órgãos que fazem, né, que compõem todo esse arcabouço aí de ações, sejam técnicas, sejam operacionais dentro das atividades da Defesa Civil. Isso é importante, eu acho que o nosso bate-papo hoje aqui, doutor Marcos, é fundamental para a gente trazer essas expertises, né, a sua expertise dentro da área de engenharia florestal e também da área de sensoriamento remoto e agora coroado aí com um doutor, né, em desastres aí pela Unesp e também pela Unesp Semadem, né? E depois a gente vai falar também outros temas a respeito disso aí. Tá? Bem, vamos dar uma paradinha, tá? É coisa rápida, né? A gente, antes da gente prosseguir com o nosso bate-papo aqui, vamos para esse rápido intervalo, bem rápido, coisa bem rápida, mas já estamos de volta aí. Não sai daí não, um breakzinho de 2 minutinhos. Daqui a pouco a gente está de volta. Você está aí na Rádio DEC, primeira rádio de defesa civil do Brasil. Quando um desastre acontece, muitos querem ajudar, mas poucos sabem como fazer isso da maneira correta. Por isso, preparamos algumas dicas para doações em desastres. Vem comigo! Doações inadequadas, como mantimentos fora do prazo de validade, sem condições de consumo ou mal embalados, dificultam a ajuda. Doar de forma adequada é essencial para garantir auxílio real e imediato. Doações de materiais contribuem se bem administradas. Materiais, utensílios e roupas podem ser valiosos se escolhidos e embalados corretamente. Antes de separar, embalar e organizar o material, contate organizações responsáveis como a Defesa Civil, igrejas e clubes para saber o que estão precisando. Além disso, garanta que a sua ajuda chegará onde é necessária. Não colete nada sem saber como será a distribuição. Trabalho voluntário é nobre, mas exige planejamento. Antes de ajudar, contate autoridades locais e esteja preparado para atuar quando te chamarem. Doações financeiras são bem-vindas, mas é preciso tomar cuidado com golpes. Certifique-se de que os pedidos de transferências são de autoridades oficiais. Desconfie de ligações de supostas autoridades, mensagens de números desconhecidos e de publicações na internet em perfis não oficiais. Lembre-se, em caso de emergências, procure a Defesa Civil ou o Corpo de Bombeiros. Juntos fazemos a diferença. Defesa Civil somos todos nós. 10 minutos, torcida brasileira, estamos no jogo. A dengue cresceu em campo, a zika e chikungunya são sempre um perigo. É hora de ir pra cima deles. Olha o vaso de planta juntando água na entrada da área. E esse pneu velho aí, secou, guardou? Fecha a tampa da caixa d'água, limpa a calha, troca a água do totó. Vira a garrafa, que bela jogada. E atenção, acabou. Em 10 minutinhos por semana, seu time resolve essa parada. Coloque sua família no ataque aos focos do mosquito. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Pois bem, estamos de volta. Para você que está chegando agora, nosso convidado, o Dr. Marcos Kazimierczak, engenheiro florestal formado pela Universidade Federal de Santa Maria, né? Mestre em sensoriamento remoto pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e doutor em desastres naturais pela Unesp Semadem. Dr. Marcos, no primeiro bloco do programa, o senhor falou sobre a sua formação em engenharia florestal, mestrado em sensoriamento remoto,
no seu doutorado em desastres naturais, com base na sua formação e nos seus mais de 20 anos de experiência, né, na área de engenharia florestal, sensoriamento remoto, e agora com doutorado em desastres naturais, que influenciam sua abordagem na gestão de desastres. E seguindo aí esse contexto aí, dessa primeira pergunta, né, o senhor poderia nos explicar como a integração de conhecimentos em sensoriamento remoto, no sensoriamento remoto, né, na engenharia florestal e estudos de desastres, ele oferece uma perspectiva holística, mas geral, na compreensão e mitigação dos impactos de eventos naturais? Muito boa pergunta, Márcio. Eu vou começar te dizendo o seguinte, né? Nós temos hoje um dado mundial de que 75% das emissões de gás de efeito estufa, nível global, provém de combustíveis fósseis. No Brasil, por termos uma matriz energética muito limpa, a gente só perde para a Noruega, 75% das emissões vêm justamente de conversão de uso do solo. Então, desmatamento, queimadas e utilização do solo. Para que aquele solo é utilizado? E aí, dentro desse contexto, tá, é fundamental que a gente comece a analisar essa minha influência, né, de ter esse mestrado em sensoriamento remoto, utilizar imagens de satélite, gerar mapas, gerar informações. Vamos pegar e fazer um raio-x do Brasil nos últimos 30 anos. Tá? O Brasil converteu 61 milhões de hectares de floresta, de formação florestal, nos diversos tipos de formação, seja ela uma fitofisionomia um tipo de vegetação lá da Amazônia, uma formação do Cerrado ou uma formação campestre, mas simplesmente 61 milhões de hectares, isso dá mais ou menos mais de 2 vezes a área do Rio Grande do Sul inteira, foi degradada. No que isso se transformou? Basicamente em 33 milhões de hectares de pastagem, em 25 milhões de hectares de agricultura. Os 3 milhões que faltam para fechar essa conta, basicamente área urbana e outros usos. Então o que a gente teve? Uma remoção, uma supressão de vegetação. Acompanhe o meu raciocínio, tá? Se eu tenho uma cobertura florestal e eu tenho um volume de chuva de 100 milímetros, eu vou ter uma interceptação muito grande desse volume d'água. Isso vai escorrer pela árvore, vai infiltrar no solo e vai ter um escorrimento superficial muito menor para o leito de um rio ou de um córrego tributário do que se eu tiver uma área desmatada ou coberta com uma vegetação muito rala, né? Então isso nos fez ter hoje um índice total de 48,5% dos imóveis rurais brasileiros, algo em torno de 3 milhões e 100 mil imóveis, que tem menos cobertura florestal do que deveria ter, de acordo com o Código Florestal Brasileiro. Para bom entendedor, meia palavra basta. Já temos aí o indicativo de que metade dos imóveis está contribuindo para isso, tá? Vamos agora descer um nível e vamos voltar aqui para um estado, tá? Sem ser bairrista, mas sendo. Vamos pegar o Rio Grande do Sul. O que aconteceu nesses 35 anos? A gente teve uma redução de praticamente 3 milhões e 100 mil hectares de formação de vegetação nativa remanescente. Nas categorias de floresta, aqui não tem cerrado, então é floresta, não tem mangue, tem um pouco de restinga, mas a maior parte da área que foi degradada é de formação campestre, o pampa. No que isso deu lugar? Isso deu lugar, tá, a 4 milhões de hectares de soja, a 700 mil hectares de eucalipto e a 644 mil hectares de arroz. Você é contra o agronegócio? Não, não sou. Ele é uma das bases da economia. Mas no ritmo em que isso foi realizado, não só no Rio Grande do Sul, mas como no Brasil inteiro, nós tivemos uma degradação muito grande. O impacto foi grande, né? O impacto foi grande. Vamos somar isso agora ao impacto da impermeabilização dos grandes centros urbanos, né? A expansão das áreas urbanas foi muito grande. Boa parte daqueles 3 milhões de hectares que eu comentei que faltavam para fechar a conta foram urbanizados. Na medida em que eu urbanizo um determinado trecho, que antes era de floresta ou de terra que
permeava aquela água da chuva, eu posso aumentar em até 7 vezes a vazão de um tributário mais próximo. Ou seja, são 600% de aumento no volume da vazão. Por quê? Porque agora não tem mais uma área permeável, ela é impermeável. Vamos continuar descendo nesse nível de análise, tá? No momento em que eu tenho essa supressão, e a gente vê que quanto menor o tamanho do imóvel, maior é o problema, porque aquele produtor rural que tem uma área muito pequena e ele precisa produzir para a manutenção da sua família, ele acaba explorando além do que seria recomendado. Então, se a gente pegar os imóveis do Rio Grande do Sul até 10 hectares, 40% tem um passivo ambiental, ou seja, tem desmatou além do que deveria. Quando eu vou lá para os imóveis muito grandes, acima de 1.000 hectares, esse valor cai para 25%. Por quê? Esse cara tem muita área, ele não precisa desmatar tanto. O que isso começa a dar impacto? Quando eu mudo essa conversão, tiro a vegetação nativa, aumento a área exposta, eu estou contribuindo para que essa chuva, que em alguns lugares aumentou, em outros lugares reduziu, ela tem um caminho livre para o leito de um córrego que alimenta um outro rio, que alimenta um rio de grande porte. Então aquele solo que levou 1 milhão de anos, né, para ser formado ali 1 centímetro de solo, em questão de horas pode ser levado para dentro de um rio, assoreando aquele rio, diminuindo o tamanho da calha, e aquela chuva de 100 milímetros que aconteceu 20 anos atrás e que não extravasava o leito do rio, hoje extravasa. Por quê? A calha está menor. Vamos continuar descendo esse nível para chegar em riscos, tá? Desses 600 mil imóveis que existem no Rio Grande do Sul, imóveis rurais, ou seja, fazendas, hoje 30% tem um risco alto ou muito alto de inundação. Por quê? Porque eles estão muito próximos a um rio de grande porte. Por outro lado, 74% desses 600 mil imóveis tem um alto índice de seca ou de estiagem. Por que isso aconteceu? Em função do que a gente acabou de ver, dessa conversão acelerada e das mudanças climáticas que vem acontecendo, né? Todo mundo aqui... aí, né? Tem sendo representado. Tá sendo representado. Exatamente. Todo mundo aí que está nos ouvindo, com certeza tem um caso de um amigo ou algum parente que tinha andado em alguma área do interior ou mesmo de uma grande capital, que conhecia um córrego que não existe mais ou que a paisagem mudou muito. E aí, nesse sentido, entra uma outra questão, né? Se a gente for avaliar hoje a disponibilidade de reservatórios naturais, ou seja, pequenos açudes de pequeno, médio ou grande porte, que estão localizados nessas fazendas, tá? Simplesmente, aqui no Rio Grande do Sul, tá, que eu estou me baseando, 85% desses 600 mil imóveis não tem capacidade de reservação. Ou seja, no momento de estiagem, não tem água para a família, não tem água para dessedentação animal, não tem água para cultura, não tem água para nada. 10% desses imóveis tem uma área ali de 1 hectare. E 1% desses imóveis tem uma área de mais de 10 hectares. Mas aí vem uma desigualdade muito grande, porque esse 1% de imóveis, 8.800 imóveis, armazenam simplesmente 87% da água do estado. Eu não estou falando dos rios, eu estou falando da capacidade de reservação, tá? Bom, e aí o que você vai ter? Você vai ter a junção, né? Eu sempre faço a analogia do acidente de avião, nunca é um motivo só. Então vamos juntar conversão de uso do solo, crescimento urbano fora do especificado ou sem um ordenamento territorial, a mudança no regime de distribuição de chuvas, aumento de temperatura, tudo isso acaba agindo junto. Aí você adiciona uma pitada de El Niño, né, que de ontem para hoje passou de forte para super forte, né, porque a temperatura já está 2,1 graus acima do normal no Pacífico, e você tem a receita para ter uma recorrência maior de eventos extremos. E a gente está vendo isso aí acontecer agora, né? Impressionante como é que todos esses dados que são levantados aí, esses estudos, né? Você, por exemplo, no ano passado o Sul sofreu bastante com seca, né?
muitas partes do Sul sofreram muito com isso. Foram 3 anos seguidos, Márcio. Foi assim que eu me recordo, né? Durante todo o ano passado, até porque eu fiz contato com a Alegrete, né? E está com uma grande produção, né, de arroz, né? Uhum. E até participei de um trabalho, um seminário que fizeram lá, técnico, onde nós levamos, né, eu, Elton, nós levamos aí algumas nuances, né, alguns trabalhos da parte do Defesa Civil para o município, né? E nós vimos lá que sofria muito, né? Os produtores estão sofrendo muito com essa escassez, né, de chuvas naquele período. E esse ano a gente já tem essas chuvas que estão caindo torrencialmente, né, causando alagamentos imensos no sul do país, não só no Rio Grande do Sul, mas também Santa Catarina está sofrendo muito agora esses dias agora. Quer dizer, o papel, né, utilizado, né, a ferramenta, né, entender, né, essas disciplinas, entender a interdisciplinaridade, né, entre a questão da engenharia florestal, o sensoriamento remoto e também a questão da gestão de desastres, trazendo o contexto da gestão do risco, né, que é utilizar essas ferramentas para prevenção, né, para que possa preparar, né, essas comunidades para evitar, no momento do desastre, como está acontecendo agora, né, a pessoa fala, o desastre ele está ceifando vidas. Cara, uma pessoa que morra, né, consequência de desastre, para mim é um desastre. Né? Precisa morrer várias pessoas, sem contar aquilo que a gente tem aí, de perdas que acontecem, né, os materiais, né, animais, isso tudo pesa muito, até vai sobrecarregar um pouco até na economia daquela região. O papel, né, esse papel é fundamental do sensoriamento remoto, né, o papel que é executado por vocês, né, engenheiros florestais, o trabalho que é executado por vocês é fundamental para fazer o levantamento desses impactos aí que ocorrem aí. Nesses números todos que eu te falei, para cada número desses que eu te falei, é toda uma análise. Como é que se chega ao resultado de que desapareceram 3 milhões de hectares de pampa? Como é que eu sei que aumentou 4 milhões a área de soja? Como é que eu sei que 74% dos imóveis são afetados por estiagens? É muito trabalho de análise, é muita informação que tem que ser gerada e a gente tem que manter aquele ciclo que é dado, informação, conhecimento, ação. Não adianta ter o dado e virar informação se isso não gerar um conhecimento e se isso não for transformado em uma ação, seja para reduzir um dano ambiental, seja para prevenir eventos extremos, mas é fundamental dispor de informações, né? Precisas e atualizadas. As informações serem aí praticadas e colocadas à disposição mais efetivamente da população, que a população possa saber. Não vai dar dados, cálculos matemáticos para a população, mas saber o que esses impactos podem estar gerando, esse problema pode estar gerando um impacto dentro das comunidades aí, né? E também não só das comunidades. A gente está falando da gente seres humanos, mas eu estava vendo lá no Mato Grosso, cara, é uma coisa absurda, né? Tem um grupo lá de veterinários no Mato Grosso, inclusive vou ver se até consigo trazer o veterinário para entrevistar ele aqui na Rádio DEC, que eles fazem um trabalho fantástico, e eles estão no meio lá do olho do furacão, né? Fazendo todo aquele trabalho de resgate dos animais, e aí a gente consegue entender o que o grau, né, o nível chega. As pessoas não têm noção do que está acontecendo realmente dentro desses locais, tá? E o papel do gerenciamento dessa gestão de risco de desastres, com base, né, nos levantamentos, né, em todas essas aplicabilidades que são feitas através dos engenheiros florestais, pessoal, os grupos, né, que atuam, as empresas que atuam no sensoriamento remoto, eu acho que é fundamental para que a gente possa ter uma compreensão maior, né, de todo esse processo e também para poder mitigar esses impactos desses eventos aí que ocorrem aí, né,
quando acontece aí, a gente sabe que quando vem e a natureza quando vem é implacável, né, Tomás? Eu acho que você foi muito feliz na menção a esse caso aí do Mato Grosso do Sul. A gente está no Pantanal. O Pantanal está secando desde 1990. Existe uma série de índices obtidos por sensoramento remoto em que você avalia a umidade da área. Então, assim, a maior planície inundável do mundo, ela está secando desde 1990. E, assim, aqueles eventos que aconteceram em 2020, aqueles incêndios todos, aquelas queimadas, né? A imensa maioria, os ingredientes, né? Altíssima temperatura, baixíssima umidade relativa, muita biomassa seca, basta uma bituca de cigarro, uma garrafa jogada na beira da rodovia, um acampamento em que o fogo foi mal apagado e a gente tem uma proliferação absurda. E assim, por que eu ressaltei esse caso? Porque a gente está vendo que o Pantanal está secando desde 90 e eu não vejo nada ser feito para tentar mitigar isso. Isso é um problema crônico no Brasil. A verdade é essa. Eu faço rádio, né, eu faço comunicação, a gente não pode temer ou se isentar, né, de falar a respeito disso. O problema existente, né, é que a gente tem muita gente boa, muita gente capaz, tecnicamente capaz, mas quando esbarra lá em cima na política, aí o negócio complica. Eu vou te dar um exemplo bem claro, Márcio. Muito do que vai acontecer ou não vai acontecer no futuro próximo, ou até o final do século, depende quase que exclusivamente de decisões políticas. Sejam elas a nível de governo, sejam elas a nível de corporativo. Tá? Exemplificando aqui, a Alemanha tinha um planejamento de fechar a última usina nuclear em 2030. E estão voltados a uma matriz energética mais limpa, né? Expansão de parques fotovoltaicos, eólicos e tal. Com o problema da guerra da Ucrânia, quem era o fornecedor de gás principal? A Rússia. Fechou a torneira. Eles tiveram que reativar uma série de termoelétricas a carvão mineral e hoje, 2022, foi o ano que registrou o maior recorde de emissão de dióxido de carbono da história da humanidade. Então, uma decisão política que estava indo num caminho muito sustentável se viu obrigado, por uma circunstância de um evento militar, a abandonar temporariamente isso. E aí você vai juntando um país aqui, um país ali, e aí eu te pergunto, alguns países desenvolvidos vão querer perder poder econômico em prol de uma saúde do planeta? Sim. Né? Isso é muito complicado a gente até falar a respeito, porque é tão complexo, né? O tema ele é complexo, né? Isso aí é pauta, isso é assunto para uma nova pauta, né? Falar a respeito dessas questões das políticas, sejam elas dentro do país, sejam no âmbito internacional, no que tange a questão, né, do desenvolvimento sustentável, né, das ODSs, a gente sabe que tem enxugar gelo. A gente está enxugando gelo há muitos anos, a verdade é essa. Está se enxugando gelo. Aqui no Brasil e em muitas partes do mundo agora tem se enxugado gelo. É porque há uma necessidade de decisões políticas e a gente sabe que muitas das vezes os políticos, em especial no Brasil, eles não conhecem o tema, né, o assunto para poder falar e agir, né, através de uma base jurídica, ajudar na parte jurídica, legislação, para poder melhorar realmente isso e operacionalizar essas ações. Eu acho que a gente está enxugando gelo aqui no Brasil. Né? E em algumas partes do mundo também. Tem muitos países que estão levando a sério isso, mas tem outros que não estão levando a sério. Isso aí é a minha visão com relação à luta. E o que me deixa mais contente, mais feliz, é que nós temos pessoal que está disposto, né, tem estado disposto a fazer a diferença e realmente fazer com que se cumpra, né, essas responsabilidades
tanto na questão ambiental, como também na questão da própria humanidade, né? Da perpetuação da humanidade. E do jeito que a gente está caminhando, cara, sinceramente, a minha visão é que o fim está muito próximo do próximo. A verdade é essa. Então, é muito bom estar aí ouvindo aí o senhor falando a respeito dessa questão de falar sobre números, falar sobre o que realmente tem acontecido, de fato. Eu acho que isso tem que ser levado para dentro de outras emissoras, falar em outras emissoras, seja perpetuado através de outras emissoras, porque a comunicação é fundamental para isso. Eu tenho certeza que a gente entra nessa interdisciplinaridade, né, e não pode faltar essas informações dentro do contexto social. Porque os desastres eles não são naturais. Né? A gente já falou isso já no início, eu vou repetir aqui sempre, eu vou estar sempre falando isso. Desastres não são naturais. Né? Tirando uma erupção vulcânica, um terremoto, que também não necessariamente pode ser causado naturalmente, pode ser por influência de uma série de coisas, mas eu prefiro sempre usar o termo eventos extremos do que os desastres naturais, porque cada vez você vê os desastres não são naturais, né, em voga. Mas aí é aquela questão, né, o terremoto em si, coisa e tal, as pessoas já habitam em determinadas regiões, né, até pode ter. Agora, por exemplo, vulcão, em determinadas regiões estão ali, as pessoas estão indo morar próximo do vulcão, porque é uma área extremamente produtiva, né, a gente sabe disso. Né, a região onde tem um vulcão ali, a terra, o solo é muito quente. A gente sabe disso, próximo. Então, mas há um grande problema que a gente tem, que é a habitação dessas pessoas. Vamos trazer aqui para o contexto do Brasil, né, que a gente tem hoje de Brasil, né, pessoas aglomeradas, né, em comunidades, e o poder público olhando aquilo como se fosse a coisa mais natural do mundo. Isso tudo precisa ser visto. Eu não estou aqui para criticar o poder público, eu estou aqui para dar um toque ao poder público. Tudo isso que acontece no nosso país, existe aí uma legalidade por parte do próprio poder público. Ele torna aquilo ali legal, né? E acaba colocando em risco quem? A nossa população. E aí, mais uma vez, a gente volta ao nosso contexto, à nossa pauta, que, graças a Deus, existem pesquisadores, cientistas, né, que estão aí buscando, né, entender os problemas para poder criar aí as nossas ações operacionais, as ações operacionais dos organismos civil e outros organismos que estão aí imbuídos aí nessa grande temática, que é a questão da gestão de desastres. Então, Marcos, agora aproveitando aqui com relação à questão do futuro da gestão de desastre, né? Na sua visão, no contexto geral, né? Quais são as perspectivas futuras para a gestão de desastres socioambientais? Vamos usar socioambientais, né? Porque a gente fala um pouco de desastres socioambientais, porque é mais bonito que desastres naturais. Considerando a interdisciplinaridade, né, e as inovações em sensoramento remoto, né, e na engenharia florestal, quais são aí as perspectivas futuras para essa área e também para a questão do desenvolvimento das ações operacionais na gestão de desastres? Bom, o que o futuro nos reserva, né? Nós temos uma condição muito sui generis no global hoje, né? O Brasil foi o segundo país do mundo a ter uma antena de recepção de imagem de satélite. Primeiro foram os americanos, que lançaram o primeiro satélite de imageamento, e em 72 nós já tínhamos uma antena do INPE instalada em Cuiabá, recebendo imagens. Então o Brasil, eu te diria, Márcio, que ele consegue falar olho no olho com qualquer país do mundo. A gente tem muita tecnologia, a gente tem muita inovação, o que nos falta é mais recursos, né? Mais equipes, mas basicamente esse futuro que você pergunta, ele passa pela criação e pelo lançamento de novos satélites, tá? Quando eu estava fazendo meu mestrado, em 1989, no INPE, nós tínhamos 2 satélites comerciais no mundo. Hoje tem mais de 500. Tem empresa que chega a ter 200 satélites, uma empresa só, tá?
Então isso passa pelo desenvolvimento de novos sensores que sejam específicos a determinadas situações, né? Uma banda específica para avaliar a qualidade de água no solo, para avaliar estresse de temperatura na vegetação. Passa por recursos para fazer novos mapeamentos, né? É uma condição básica para fazer o planejamento. Eu estou aqui e quero ir para lá, eu tenho que saber como eu chego lá. E um mapa é fundamental, mapas de solos, mapa de vegetação, mapas de área de risco, né? Precisamos de políticas de redução de desmatamento, de queimadas, de emissões. Nós temos tudo para ser o primeiro país do mundo a zerar as emissões em 2040. Tá? Por quê? Porque nós temos mais de 60% do país ainda coberto com vegetação. A Europa tem 5%, 4%. Precisamos instrumentalizar as áreas de risco com sensores, sistemas de alerta. E, notadamente, eu te diria o seguinte: a gente precisa simular agora o que pode acontecer no futuro. Tá? Então, eu estou falando aqui em simulações climáticas em 2040, 2070. Eu, particularmente, considero um horizonte muito longínquo o final do século 2100. 2070 está no meio termo. Mas vamos pensar em 2040, tá? Daqui a 16 anos. Vamos pegar o que aconteceu nesses últimos 60 dias no Brasil. Volumes muito acima do esperado na região sul, né? O Rio Grande do Sul abriu a porteira em setembro, subiu para Santa Catarina, subiu para o Paraná, foi ali para São Paulo, um pouquinho sul de Mato Grosso Sul, enquanto dali para cima, baixíssimos volumes de chuva. Estamos lá com o Rio Negro numa cota histórica, né? 15 metros abaixo do seu nível normal, e a previsão não é nada boa, tá? Porque a gente, pegando aqui a previsão do CEMADEM e do INPE, tá? Para esse trimestre agora, novembro, dezembro, janeiro, comparado às normais climatológicas, a gente vai ter muito mais chuva no Rio Grande do Sul, um pouco mais de chuva, não tão quanto o Rio Grande do Sul, mas em Santa Catarina, enquanto lá em cima, no Nordeste e no Norte, vai continuar. Começa agora a temporada de chuvas, mas ela não vai ser tão forte como se espera, né, normalmente. Enquanto em Santa Catarina e Rio Grande do Sul não tem previsão de anomalia de temperatura, de São Paulo para cima tem no Brasil inteiro. Para gravar tudo isso, a gente tem um boletim que é gerado a nível global, e ele mostra o seguinte: agora, novembro, dezembro e janeiro, nós estamos com o El Niño, que era forte até ontem, né? Porque ele estava 1,8 graus acima da média normal do Pacífico. Ele agora, com as medições do final do mês, em novembro, passou a 2,1. Então ele mudou de categoria, de El Niño forte para super forte. Pelo gráfico que eu tenho aqui, a gente vai ter uma pequena redução em janeiro, fevereiro, março. Cai um pouquinho mais, mas a condição neutra, ou seja, o El Niño só perde para a condição neutra em junho. Ou seja, nós tendemos a ter um verão aqui no sul com muita chuva, acima do esperado, enquanto no norte vai chover? Vai, mas não tanto quanto precisa, né? Então essa junção toda. E aí você pega, por exemplo, o que o futuro nos reserva, né? O IPCC, que é o Intergovernmental Panel of Climate Change, o painel intergovernamental de mudança climática, ele previa, né, 3 cenários possíveis, que ele chama de RCP, são trajetórias. A primeira trajetória é o 2,6, tá? O que significa isso? Eu teria um cenário de redução, já deveria ter acontecido essa redução de emissões, para a gente chegar ali em meados do século com 3,1 watts por metro quadrado. É uma quantidade de energia significativa. Depois ela desce para o final do século em 2,6 watts, por isso que ele tem esse nome RCP 2,6. A situação intermediária, que é o RCP 4,5, implicaria em chegar em 2060 com 4,5 watts por metro quadrado. Pra você ter uma ideia, isso é uma quantidade de energia que viabiliza a instalação de uma usina fotovoltaica. Tá? Abaixo disso não vale a pena. Mas para isso, a gente já teria que estar reduzindo as emissões. Então o cenário pior, que é o 8,5, é o mais realista. Ou seja, vamos continuar a ter um aumento de emissões, porque são decisões políticas a nível de países em desenvolvimento, já desenvolvidos ou a desenvolver, em que nós vamos chegar lá em 2100 com 8,5 watts por metro quadrado. É muita energia.
Tá? E aí, em função de cada um desses cenários, né, o 2.6 que já praticamente se descarta, então o que a gente vai ter? Ou uma estabilização de emissões, o 4.5, ou um aumento de emissões, o 8.5. Então eu rodei um modelo aqui, um dos modelos globais de simulação de cenário climático, e aqui no Rio Grande do Sul eu tenho hoje uma parte centro-norte em que tem a chuva acima de 1.519 milímetros, que é a média do estado. Em 2040, se estabilizar essas emissões, essa área aumenta significativamente. E se aumentar as emissões, também. Mas a gente não pode trabalhar com um único modelo, porque o modelo ele traz na carona uma incerteza, né? Logicamente que os modelos cada vez estão melhores ano a ano, então eu preciso rodar vários modelos e fazer uma média. Porque um pode dar uma superestimativa, outro pode dar uma subestimativa. Então o que o futuro está reservando, tá? No caso do Brasil como um todo, a gente tem uma tendência de aumento de temperatura, tá? E agora, em final de agosto, o INPE já divulgou uma análise feita em todos os municípios brasileiros, com dados observados, não é simulação, de que a temperatura já aumentou em relação às climáticas de 30 anos atrás, de 1,5 a 3 graus. Considerando-se o que vai acontecer daqui para frente, para uma parte do Brasil, que é mais ou menos do sudeste para cima, vai reduzir o volume de chuva, enquanto que na região sul vai aumentar o volume de chuva. Nós estamos indo no contrapasso do resto do país. Qual é o impacto disso? Então vamos pensar aqui, vamos considerar as variáveis climáticas mais usuais e importantes na vida do cidadão e na questão das commodities, do agronegócio, que é a base da nossa balança comercial. Aqui no Rio Grande do Sul a gente deve ter uma mudança. A temperatura média hoje, quando eu falo média, é a média de janeiro, que é muito quente, com a média de junho, que é muito fria, muito baixa. A média hoje é 24,5 graus. Em 2040, a gente deve ter 25,73. Puxa, Marcos, 1,23 graus. Isso é suficiente para diminuir a produtividade da soja mais ou menos em 5%. Isso é suficiente para inviabilizar determinadas culturas, porque cada cultura agrícola, cada planta tem uma temperatura ótima de funcionamento, acima da qual as enzimas mudam, a taxa de fotossíntese muda. Então, eu vou ter dias mais quentes. Bom, outra variável que a gente costuma analisar é dias muito quentes. Hoje, o Rio Grande do Sul tem todo o estado com 10 a 20% dos dias, ou seja, 36 a 72 dias muito quentes. A precipitação também aumenta, ela passa de uma média de 1.519 para 1.635. São 115 milímetros a mais. O que isso tende a causar? Maior incidência de doenças fitossanitárias. No hortifruti, na cultura da uva, da soja, do trigo, do milho, de algodão, de qualquer cultura, tá? E aí vamos pegar e fazer um raciocínio. Vamos pegar esse resultado do modelo agora de chuva e vamos jogar sobre as áreas de contribuição hídrica, ou seja, as bacias hídricas, tá? Hoje o Rio Grande do Sul tem mais ou menos 6 mil bacias hídricas. E hoje, metade delas, 49%, tem uma precipitação acima da média, 1.519. Com o aumento das emissões, tá? A gente passa de 49,1% para 62,1%. Isso significa que 40 mil quilômetros quadrados a mais tem a tendência de ter mais chuva. O que significa isso? Mais chuva, mais eventos extremos. Porque as cidades não vão deixar de ocupar áreas de risco, os rios vão ficar cada vez mais assoreados. E assim, uma coisa São Paulo continua sendo a terra da garoa. Chove exatamente o mesmo que chovia nos anos 40. A questão é que agora, em vez de chover 30 milímetros durante um dia inteiro, sobe 30 milímetros em 2 horas. Não tem estrutura urbana que dê conta disso, né? O escoamento é difícil, né? Essa água que chega não consegue sair. E aí você tem, ainda respondendo à tua questão do futuro, tá? A gente tem tecnologia para identificar essas áreas de
alagamento nas áreas urbanas e de inundação nas áreas das cidades? Tem. Por exemplo, na minha tese eu usei um modelo numérico do terreno. O que é isso? Imagina uma imagem de radar que me permite reconstruir em formato 3D todo o relevo. Então eu consigo saber qual é a altitude, qual é a declividade. Eu gero a declividade daquela área. Áreas mais planas vão acumular mais água. Áreas mais inclinadas vão ter escorrimento superficial. Usando uma aproximação matemática, eu posso pegar os dados desse relevo e gerar o que a gente chama de curvatura vertical. O que significa isso, Márcio? Separar a área que é côncava e convexa. Onde é que vai acumular água? No côncavo, né? Uma outra aproximação me permite verificar se essa água tem uma convergência para um ponto ou ela diverge. Então, na hora que eu cruzo essas três informações, declividade, curvatura vertical e curva horizontal, mentaliza um mapa que mostra em azul as áreas que vão inundar. Primeiro, no azul mais claro, as áreas que vão inundar se cair muita água. E em vermelho, o lugar que não vai inundar nunca. Mas que se ele tiver uma formação convexa convergente, pode ter movimento de massa. E aquele morro todo vem abaixo. Então, bastaria pegar esses dados, processar para cada município, para cada área de risco, e toda a defesa civil local poderia ter um mapa indicativo de onde estão as áreas de maior risco de inundação, onde estão as áreas de maior risco de deslizamento. Tá? Para terminar essa análise de futuro, aumenta o número de dias em que chove mais de 10 milímetros e diminui o número de dias secos, ou seja, dias que não chove. Logicamente, se está chovendo mais, a tendência é que diminua o número de dias mais secos, né? E aí vem umas coisas que são muito importantes, né? Como, por exemplo, se você for pegar hoje, essas regiões que a gente teve os eventos agora aqui no Rio Grande do Sul em setembro e agora de novo em novembro, eu vou te dar 3 casos, tá? Mussum, Roca Salles e Lajeado. Se você pegar e gerar um mapa de densidade demográfica, ou seja, aonde tem mais gente morando, aqui tem menos de 1 habitante por quilômetro quadrado, aqui tem de 100 a 1000, aqui tem mais de 1000. Joga em cima disso a drenagem, o mapa de rios. Joga uma margem de segurança que deveria ser respeitada, né? O Código Florestal prevê que, por exemplo, um rio como o Taquari, que tem ali 200, 300 metros de largura, ele deveria ter 200 metros de vegetação de cada lado do rio. É uma área de preservação permanente. Ou seja, nunca se deveria ter deixado construir nas margens do rio. Historicamente, desde que a humanidade começou, toda a povoação começa perto da água. Mas uma coisa é começar um povoamento e a outra coisa é se expandir sem controle. Então, se você olhar aqui os casos de Roca Salles, o caso de Mussum, o caso de Lajeado, você vai ver que a parte mais densa da cidade está exatamente na área de extravasamento do rio. Nos 2 primeiros municípios, como eles estão num relevo mais encaixado, mais movimentado, a água corre mais rápido. Lajeado já está numa planície, então vai ter um extravasamento muito maior. E aí vem os efeitos negativos, né? O IBGE ele tem uma pesquisa a nível municipal que considera a existência de instrumentos de gestão, ou seja, tem plano diretor, tem lei de uso e ocupação do solo, tem plano de redução de risco de desastres, tem carta geotécnica. E eu vou te dizer o seguinte: Mussum não tem nenhum instrumento, Roca Salles não tem nenhum instrumento, Lajeado, 85 mil habitantes, não tem nenhum instrumento. Vamos citar um ponto positivo. Encantado, uma das cidades que também foi afetada, tem 8 desses 10 instrumentos. Mas não adianta ter um instrumento se ele estiver desatualizado, não adianta ter um instrumento, um plano diretor que contemple prevenção de enchentes se ele não está divulgado, se as pessoas que moram em área de risco não estão mapeadas, se eu não sei que tem uma velhinha de 92 anos que mora ali e é cadeirante. Toda essa informação ela tem que estar disponível. E aí você vai ver a questão da estrutura da Defesa Civil, né? Aqui na região sul, de acordo com o resultado de uma pesquisa que o CEMADEM exibiu ano passado, 74% dos municípios
tem uma equipe de defesa civil formada por uma ou duas pessoas. É quase uma equipe, tá? E aí, isso vai à raia do surreal, porque assim, 26% dos municípios da região sul, isso não é muito diferente do resto do Brasil, né? Não tem um computador. 87% não tem um radiocomunicador. 71% não tem um telefone exclusivo, ou seja, se ele quiser usar o telefone, tem que ir na sala do lado. 59% não tem um software. 68% não tem uma viatura, sabe? Agora vamos para a parte de capacitação desse pessoal. 40% não sabe identificar e mapear área de risco. 47% não sabe fiscalizar uma área de risco. Então, se não tiver uma instrumentalização, um fortalecimento institucional a nível de infraestrutura para a defesa civil, de sensores para ter um sistema de alerta, de capacitação, a gente vai continuar convivendo com eterna resposta. Não vai ter condições de pensar em prevenção, em mitigação. Esse é um ponto crucial que a gente tem que analisar. Acaba voltando, Marcos, essa questão da organização da defesa civil dentro dos municípios. É onde o desastre acontece, né? Então, a gente tem aí um grande problema, tá? Se institui a questão da política, né? Defesa civis formatadas como pessoas que são indicadas por políticos. E para você fazer um controle, você organizar o sistema municipal de defesa civil, é algo assim muito difícil. Muito difícil. Como é que eu passei por uma defesa civil, eu posso dizer isso com toda a propriedade do mundo, que eu digo que é muito difícil você organizar uma defesa civil dentro do município, por questões políticas. Né? Eu sou, assim, um militante na questão da capacitação e da profissionalização da defesa civil. Eu milito com isso. Né? Quem me conhece sabe que eu falo muito a respeito disso, dessa profissionalização. E quando você fala assim, capacitar e ensinar sobre quem defesa sem agente, que sabe fazer um mapeamento, os caras não sabem nem o que é área de risco. Eles não têm conhecimento, eles não conhecem a nomenclatura. O que é uma área de risco? Não sabe o que é. Porque o grande problema se concentra o quê? Nessas questões. Para a gente, quando eu falo assim, modificar, mudança de comportamento gerencial dentro dos municípios, é porque justamente tem que haver dentro do município uma mudança desse modus operandi que ocorre dentro dos municípios. Por quê? Porque a Defesa Civil é um organismo que ele precisa ter conhecimento de um pouquinho de coisa. Vamos dizer assim, a Defesa Civil precisa conhecer todas as suas secretarias e ali como é que essas secretarias podem trabalhar dentro do contexto de Defesa Civil. Né? Ou seja, a prefeitura, o município em si, como trabalhar no contexto de Defesa Civil. Aí quando a gente traz para a gente, para a nossa realidade, né? Essas dificuldades que se tem por conta da politização dentro da defesa civil, até vamos usar um termo, até a politicagem dentro das defesas civis, tá? Isso começa a complicar um pouco mais. Eu estou botando minha cabeça firme aqui hoje, falando a respeito disso. E por que eu estou falando isso? Porque é uma grande verdade. Para estar na defesa civil, precisa ter conhecimento técnico, precisa ter conhecimento de causa, precisa estar dentro do contexto, conhecendo o que está se fazendo. Não é um qualquer que tem que estar na defesa civil. Eu te diria, colocando a minha cabeça prêmio também, Márcio, eu te diria o seguinte, pelos vários contatos que eu já tive no Brasil inteiro, a maioria que está na defesa civil foi colocada na defesa civil, ela não foi por opção. São poucos aqueles caras, né, que vestem a camisa e que se dedicam a contribuir para realmente fazer uma diferença. O exemplo está aí. A Rádio ADEC é um exemplo disso. Exatamente. Estou dizendo isso por quê? Porque tudo que tem aqui dentro desse espaço aqui foi no meu bolso. Márcio, mas é um empreendimento teu, é um projeto teu. Mas poderia ter sido um outro projeto de rádio. E eu quis atuar diretamente com o Defesa Civil porque é a minha praia.
é aquilo que eu tenho trazido desde 98 para mim, como conhecimento. Doutor Marcos, a grande verdade é essa: a Defesa Civil ela tem um corpo, ela tem um sistema, ela é formada por sistemas. Os municípios são as suas células, né? Os estados, os tecidos, né? E a nacional, no meu contexto, na minha visão, seria o grande cérebro disso tudo. Quando a gente fala assim, defesa civil nos municípios, só tem 2 pessoas, tem defesa civil, tem 60 pessoas trabalhando, e também não, 2 não é a mesma coisa, entendeu? Agora, o que eu estou dizendo aqui é o seguinte: cadê os políticos, vamos dizer assim, os políticos, né, as suas emendas parlamentares, que possam mandar para as defesas civis, que tenha assim uma lei que estabeleça, você vai, de político tal, você vai ser eleito, beleza, mas você sabe que o seu gabinete vai ser liberado para o município que você elegeu, aí X% para poder deixar a defesa civil completamente preparada, né, equipada, quando eu digo equipada, através de capacitações também. Né? Vamos lá, técnico em defesa civil. A formação técnica em defesa civil, a formação técnica em gestão de riscos, aquele profissional que vai atuar ali, que vai ser um braço do engenheiro florestal, né, que vai até o campo poder fazer as medições, levar informações, né, coerentes e com conhecimento técnico através dessa formação, dessa capacitação. Cara, a gente tem aí assunto para falar a respeito disso para mais de metro. Boa. A gente ficaria falando aqui, por isso que eu estou... Horas e horas. A criação do debate Radiodec com 2 horas, para que a gente possa debater esses temas, né, inclusive até com presença de políticos. Que a gente possa fazer fundamental. Dessa discussão. Porque não dá mais para poder você ver todo o desastre que ocorre, são perdas materiais imensas, e são também perdas de vidas humanas, que é o mais importante nesse conceito, em toda essa concepção toda, que é nós, né, seres humanos, que estamos aí expostos aos riscos, né, muitos por não terem aí conhecimento, por ignorância, muitos por ignorarem, né, a informação. Né, a informação às vezes é dada, eles não aceitam, porque não vou sair daqui, porque minha vida está aqui, eu criei raiz aqui, minha história está aqui, minha família mora aqui. Então são essas coisas que acontecem dentro do campo, ali no operacional. Né, então é isso. Né, acho que, doutor Marcos, trazer hoje o senhor aqui foi assim uma grande abertura para a gente poder falar por menores, ou seja, por pormenores. Em outras ocasiões, a gente tem um tempo muito curto, né? 1 hora de programação é muito curto para isso, mas a gente sabe que é muito inspirador, tá? Eu estou sendo bem sincero, é inspirador ver como a aplicação prática de todo esse conhecimento que o senhor desenvolve, né? Que faz a diferença, que vai fazer uma diferença real lá na ponta da lança, a verdade é essa, né? E até para esse enfrentamento desses desafios que a gente tem aí, os desafios ambientais, que a culpa do meio ambiente, da natureza. As pessoas têm que pensar o seguinte: não é culpa da natureza. Né? O nosso papel aí é justamente evitar que a natureza ela tenha que tomar medidas, né? Tomar atitudes, ações naturais dela mesma, conosco, porque a gente sabe que não vai dar certo. A gente sabe que nós somos o lado mais fraco da corda. E vai Exatamente. Arrebentar. Entendeu? Então, essa experiência sua aí, né, trazendo essas informações, eu acho assim, que abre um caminho maior para outras discussões, para outros bate-papos aí com relação a isso. A gente acaba provocando aí outros assuntos, outras abordagens durante nosso bate-papo. Mas, infelizmente, a gente está aí com tempo estourado, já bateu aí 3 minutos de tempo estourado no nosso programa, mas eu gostaria muito, muito mesmo de contar com a sua presença em outras ocasiões, em outros momentos. A gente poder com certeza, Márcio. Esses bate-papos aí com a gente aqui na Radiodec, tá? E, infelizmente, chegamos aí ao final aí da nossa programação. Você que está chegando, que não assistiu a programação, depois volta lá, vai estar gravado, volta e assiste aí. Nós tivemos a presença muito especial do Dr. Marcos Kazimir Kizak, engenheiro florestal, formado pela Universidade Federal de Santa Maria,
mestre em sensoramento remoto do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e doutor em desastres naturais pela Unesp CEMADEM. Doutor Marcos, obrigado por ter estado aqui conosco, passando essas preciosas informações. Ressalto novamente, reitero, que as portas da Rádio ADEC estão sempre abertas para você, que você retorne mais vezes, trazendo aí esse seu vasto conhecimento para os nossos ouvintes e internautas. Mais uma vez, muito obrigado. Por favor, fique à vontade aí para suas considerações finais, mandar abraços, enfim, a deixar aí sua mensagem para quem você quiser e também, é lógico, para os nossos ouvintes aqui da Rádio ADEC. Obrigado, Márcio. Agradeço mais uma vez o convite, né? Um grande abraço ao Elton Cunha, grande amigo lá de Santa Catarina, amigo comum. Eu acho que é fundamental essa sua premissa, né, de trazer expoentes e pessoas que podem realmente contribuir para vencer essa inércia, né? E eu acho que assim, o papel da Rádio ADEC ele é fundamental para ressaltar a importância dessas estratégias de prevenção, com ênfase na necessidade de uma preparação contínua. A gente nunca vai estar pronto, sempre vai ter uma novidade, um obstáculo novo que vai exigir essa interdisciplinaridade, essa vontade, essa coisa de vestir a camiseta e fazer a coisa acontecer. Porque eu sempre costumo falar, né, que eu não sou apocalíptico, eu sou realista e científico. A tendência de aumento dos eventos, sejam eles de escassez hídrica ou sejam de excesso de água, eles tendem a ser cada vez mais recorrentes, né? Porto Alegre aqui teve uma enchente enorme, né, uma inundação enorme em 1941, repetiu em setembro e menos de 70 dias depois de novo. Eu tenho certeza que não vai levar 82 anos para acontecer mais uma vez, né? Então, te agradeço muito a tua iniciativa, o convite, me coloco à disposição para futuras pautas ou para contribuir da maneira que for necessária, e parabéns pela tua ideia, por esse filho pelo qual eu vejo que você tem muito carinho. Tenho sim. Isso aqui não tem como voltar para trás, né? Não dá para voltar atrás do que já comecei a fazer. Já tentei até querer fazer, tentei fazer isso, mas não consegui. Mas eu que agradeço ao senhor aí, mais uma vez, aí, pela tua disponibilidade para a gente ficar com esse papo. E também aproveito para mandar, né, um abraço, agradecer a presença dos nossos ouvintes internautas que ficaram ligados aqui conosco e que acompanharam a Rádio ADEC durante a programação. Muito obrigado e até breve com mais um bate-papo Rádio ADEC, aqui na Rádio ADEC, a primeira rádio de defesa civil do Brasil. Forte abraço a todos. Doutor Marcos, gratidão sempre. Defesa Civil. Obrigado, Márcio. Igualmente. Um abraço. Mais que uma rádio, uma referência. 24 horas com você.